É a ele que devo o fato de ter compreendido que a história da ciência não se acha presa necessariamente à alternativa crônica das descobertas ou descrições das ideias e opiniões que cercam a ciência do lado da sua gênese indecisa ou do lado de suas origens exteriores, mas que se devia fazer a história da ciência como um conjunto ao mesmo tempo coerente e transformável de modelos teóricos e de instrumentos conceituais. Penso, no entanto, que a minha dívida é em grande parte com Jean Hippolyte. Bem sei que sua obra se coloca, aos olhos de muitos, sobre o reinado de Hegel, e que toda a nossa época, seja pela lógica ou pela epistemologia, seja por Marx ou por Nietzsche, procura escapar de Hegel. E o que procurei dizer há pouco a propósito do discurso é bem infiel ao logos hegeliano. Mas escapar realmente de Hegel supõe apreciar exatamente o quanto custa separar-se dele. Supõe saber até onde Hegel, insidiosamente, talvez, aproximou-se de nós. Supõe saber, naquilo que nos permite pensar contra Hegel, o que ainda é hegeliano, e medir em que nosso discurso contra ele é ainda, talvez, um ardil que ele nos opõe, ao termo do qual nos espera, imóvel e em outro lugar. Ora, se somos muitos os devedores de Jean Hippolyte, é porque, infatigavelmente, ele percorreu para nós e antes de nós esse caminho através do qual nos afastamos de Hegel. Tomamos distância e através do qual nos encontramos de volta a ele, mas de outra maneira, logo em seguida, obrigados a deixá-lo novamente. Em primeiro lugar, Jean Hippolyte teve cuidado de tornar presente essa grande sombra, um pouco fantasmagórica de Hegel, que rondava desde o século XIX e com a qual nos batíamos obscuramente. Foi por meio de uma tradução da fenomenologia do espírito que ele deu a Hegel essa presença. E a prova de que Hegel, ele próprio, está bem presente nesse texto francês é que aconteceu aos alemães consultarem-nos para compreender melhor aquilo que por um instante a menos se tornava a versão alemã. Ora, Jean Hippolyte procurou e percorreu todas as saídas desse texto como se sua inquietação fosse. Pode-se ainda filosofar lá onde Hegel não é mais possível? Pode ainda existir uma filosofia que não seja hegeliana? O que é não hegeliano em nosso pensamento é necessariamente não filosófico? E o que é antifilosófico é forçosamente não hegeliano? Ainda que não procurasse fazer apenas a descrição histórica e meticulosa dessa presença de Hegel que nos havia dado, queria fazer dela um esquema de experiência da modernidade. É possível pensar a maneira hegeliana as ciências, a história, a política e o sofrimento de cada dia? E queria, inversamente, fazer de nossa modernidade o teste do hegelianismo e, assim, da filosofia. Para ele, a referência a Hegel era o lugar de uma experiência, de um enfrentamento em que não tinha nunca a certeza de que a filosofia sairia vitoriosa. Não se servia do sistema hegeliano como um universo tranquilizador. Via ali o risco extremo assumido pela filosofia. Daí, creio eu, os deslocamentos que ele operou, não digo no interior da filosofia hegeliana, mas sobre ela e sobre a filosofia tal como Hegel a concebia. Daí também toda a inversão de temas. Em vez de conceber a filosofia como a totalidade, enfim capaz de pensar e de se apreender no movimento do conceito, Jean Hippolyte, ou Jean Hippolyte, fazia dela o fundo de um horizonte infinito, uma tarefa sem término, sempre a postos. Sua filosofia nunca estava prestes a acabar-se. Tarefa sem fim, tarefa sempre recomeçada, portanto,
condenada à forma e ao paradoxo da repetição. A filosofia, como um pensamento inacessível da totalidade, era para Jean Hippolyte aquilo que poderia haver de irrepetível na extrema irregularidade da experiência, aquilo que se dá e se esconde como questão sem cessar retomada na vida, na morte e na memória. Assim, o tema hegeliano da perfeição na consciência de si, ele o transformava em um tema de interrogação repetitiva. Mas visto que ela era repetição, a filosofia não era ulterior ao conceito. Ela não precisava dar continuidade ao edifício de abstração. Devia sempre manter-se retirada, romper com as generalidades adquiridas e recolocar-se em contato com a não-filosofia. Devia aproximar-se o mais possível, não daquilo que a encerra, mas do que a precede, do que ainda não despertou para sua inquietação. Devia retomar para pensá-las, não para reduzi-las às singularidades da história, racionalidades regionais da ciência, à profundidade da memória na consciência. Aparece assim o tema de uma filosofia presente, inquieta, móvel, em toda sua linha de contato com a não-filosofia, não existindo senão por ela, contudo, a revelando o sentido que essa não-filosofia tem para nós. Se ela existe nesse contato repetido com a não-filosofia, o que é o começo da filosofia? Já está lá, secretamente presente no que não é ela, começando a formular-se a meia voz no murmúrio das coisas? Mas então, o discurso filosófico não tem mais, talvez, razão de ser, ou então deve ela começar sobre uma base ao mesmo tempo arbitrária e absoluta? Vê-se substituir-se, assim, o tema hegeliano do movimento próprio ao imediato pelo tema do fundamento do discurso filosófico e da sua estrutura formal. Finalmente, último deslocamento que Jean Hippolyte operou na filosofia hegeliana. Se a filosofia deve começar como discurso absoluto, o que acontece com a história e o que é esse começo que se inicia com um indivíduo singular em uma sociedade, em uma classe social e em meio a lutas? Estes 5 deslocamentos, conduzindo ao limite extremo da filosofia hegeliana, fazendo-a passar sem dúvida para o outro lado de seus próprios limites, convocam alternativamente as grandes figuras maiores da filosofia moderna que Jean Hippolyte não cessou de confrontar com Hegel. Marx com as questões da história, Fichte com o problema do começo absoluto da filosofia, Bergson com o tema do contato com o não filosófico, Kierkegaard com o problema da repetição e da verdade, Rousseau com o problema da filosofia como tarefa infinita ligada à história de nossa racionalidade. E além dessas figuras filosóficas, percebemos todos os domínios de saber que Jean Hippolyte invocava ao redor de suas próprias questões. A psicanálise com a estranha lógica do desejo, as matemáticas e a formalização do discurso, a teoria da informação e sua aplicação na análise do vivente, enfim, todos os domínios a partir dos quais se pode colocar a questão de uma lógica e de uma existência que não cessam de atar e desatar seus laços. Penso que essa obra, articulada em alguns grandes livros, mas investida ainda mais em pesquisas, no ensino e em atenção perpétua, em um alerta e uma generosidade de todos os dias, em uma responsabilidade aparentemente administrativa e pedagógica, quer dizer, na realidade duplamente política, cruzou, formulou os problemas os mais fundamentais de nossa época. Somos muitos os infinitamente devedores. É porque tomei dele, sem dúvida, o sentido e a possibilidade do que faço. É porque muitas vezes ele me esclareceu quando eu tentava às cegas, que eu quis situar meu trabalho sobre seu signo e terminar evocando a apresentação dos meus projetos.
É em direção a essa falta em que experimento ao mesmo tempo sua ausência, a minha própria carência, que se cruzam as questões que me coloco agora. Visto que lhe devo tanto, compreendo que a escolha que vocês fizeram, convidando-me a ensinar aqui, é em boa parte uma homenagem que lhe prestam. Sou-lhes profundamente reconhecido pela honra que me dispensaram, mas não lhe sou menos grato pelo que lhe cabe a ele nessa escolha. Se não me sinto à altura de sucedê-lo, sei, em contrapartida, que se essa felicidade nos fosse dada, eu seria, esta tarde, encorajado por sua indulgência. Sei o que havia de tão temível em tomar a palavra, pois eu a tomava neste lugar, de onde o ouvi e onde ele não mais está para escutar-me. Nesse livro, Foucault desvenda a relação entre as práticas discursivas e os poderes que a permeiam. Ao percorrer os diversos procedimentos que cerceiam e controlam os discursos na sociedade, o autor comprova que o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo que se luta, o poder que queremos nos apoderar. Na segunda parte do texto, Foucault anuncia a direção em que prosseguirá suas investigações no decorrer dos cursos no Collège de France, apontando para o que domina o conjunto crítico e o conjunto genealógico, e lança o projeto de estudo das interdições que atingem o discurso da sexualidade. A este trabalho dedicará muitos anos após a publicação do primeiro volume, em 1976, da História da Sexualidade, A Vontade do Saber, O Uso dos Prazeres, volume 2, e O Cuidado de Si, volume 3, publicados em 1984.